8h53 agora, essa transmissão que acontece direto de Curitiba, onde faz agora 8 graus. Obrigada pela sua companhia. Eu queria dar um alô pro pessoal que tá marcando a gente nos stories no Instagram. Olha só, é super simples. Tá assistindo o Getap Agro? Então você entra lá no Getap, no Instagram, marca a gente numa publicação. Pode ser uma foto sua, onde você tá. Se você tá tomando um chimarrão, um café, nessa manhã gelada aqui no sul do país de quarta-feira, manda uma fotinho pra gente, marca o Getap Agro lá no Instagram, que ao longo da transmissão eu vou te dando um salve onde quer que você esteja. Manda suas perguntas também para os nossos entrevistados e a gente vai retomar agora esse primeiro momento do segundo dia de transmissão do Fórum Getap Milho Verão. Dentro da temática de sustentabilidade, outro tópico que merece e muito destaque é o milho como elemento na política nacional de biocombustíveis. A gente falou en passant sobre isso ontem e a Sofia Arantes, que é a nossa próxima palestrante, está chegando agora. Ela que é pesquisadora da Agroícone, ela vai contar tudo pra gente e depois vai participar com o Leonardo e com o Anderson de um super debate. Sofia, seja muito bem-vinda. Como você está nessa manhã? Tá muito frio aí onde você está? Olá, bom dia. Sim, estou aqui em São Paulo, está muito frio, bastante vento. E esperamos uma redução ainda maior de temperatura ao longo da semana. Que bom, então vamos se esquentar com um debate, conteúdo riquíssimo sobre milho e principalmente sobre biocombustíveis, porque o milho é um belo de um combustível e muito sustentável, não é mesmo, Sofia? O palco é todo seu, obrigada mais uma vez pela participação. Muito obrigada. Então vamos dar início. Primeiramente eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui discutindo com vocês sobre a sustentabilidade do etanol de milho brasileiro. E eu deixo aqui meu contato para maiores dúvidas e comentários que vocês quiserem fazer posteriormente. Então vamos lá. A primeira parte da apresentação, ela tá dividida entre a contextualização e mapeamento, né, das principais questões norteadoras que embasaram o nosso estudo, que foi publicado na Nature em 2020. Posteriormente, vou trazer um pouco os principais resultados da análise socioeconômica desse estudo. E, por último, dessa primeira parte, evidenciar os principais impactos ambientais e de mudança de uso da terra que foram constatados nesse estudo, que foi o primeiro que trouxe essas informações sobre o etanol de milho brasileiro. Na segunda parte do estudo, aí eu vou trazer um pouco mais de contextualização relacionada ao RenovaBio, alguns números comparativos do etanol de milho brasileiro com o etanol de cana, o etanol de milho americano e a gasolina. Em seguida, as tendências e expectativas do setor para os próximos anos, até mais ou menos 2030, de acordo com projeções de agências nacionais. E, por último, as principais considerações finais do estudo e mensagens, né, que eu gostaria de trazer para vocês aqui, para a gente poder refletir como podemos melhorar um pouco mais ainda o setor para se tornar ainda mais diferente, né, em comparação com os outros combustíveis. Então, dando início à primeira parte, eu vou apresentar brevemente a contextualização do estudo. Então, esse aqui que vocês conseguem ver é o artigo publicado na Nature em 2020, no qual sou coautora. E esse foi o primeiro estudo que trouxe as informações relacionadas aos impactos socioeconômicos ambientais e de mudança de uso da terra, a partir da introdução do setor etanol de milho, especificamente na região do Mato Grosso. Então, nessa apresentação, eu não vou entrar em detalhes quanto às questões metodológicas, premissas e abordagens consideradas no estudo. Então, se vocês tiverem dúvidas ou quiserem saber um pouco mais de detalhamento sobre o que foi considerado no estudo, por favor, vejam esse artigo que está publicado na Nature ou entrem em contato comigo por e-mail, que lá vocês vão conseguir ter maior detalhamento. Então, assim, pensando nas questões norteadoras da pesquisa, lá em 2017, que foi quando a gente começou o estudo, inicialmente começava a operação da primeira usina autônoma de etanol de milho no Brasil, que ficava ali na região do Mato Grosso, especificamente em Lucas do Rio Verde, e, além disso, grandes expectativas de investimento para os próximos anos. E quando a gente fala em biocombustíveis, existem muitas questões quanto aos impactos ambientais, uso da terra, competição com alimentos e estoque de carbono que são colocados em dúvida. Será que
tem competição com o alimento? Será que vai causar um impacto indireto de mudança de uso da terra a partir da produção desse biocombustível? Então, para solucionar um pouco essas questões ou trazer um pouco mais de informações para o debate, foi feito esse estudo e a principal questão norteadora foram essas duas aqui evidenciadas em verde. Então, quais são os impactos socioeconômicos, ambientais e mudança de uso da terra a partir da introdução do setor etanol de milho, especificamente no Mato Grosso? Faz sentido produzir etanol de milho do Brasil? Então, foram essas duas questões que embasaram, em grande parte, o nosso estudo publicado na Nature. Aqui nessa figura, eu trouxe para vocês um pouco do mapeamento que a gente tinha na época, quando a gente começou a elaboração do estudo. Essa usina aqui que está circulada em vermelho é a FS Bioenergia, que foi utilizada como... os dados primários foram utilizados dessa usina. Ela começou a operar em 2017, primeiro numa fase... com produção de 250 milhões de litros e depois, logo em seguida, partir para a duplicação. E, além disso, as grandes expectativas de aumento da produção de etanol na região do Mato Grosso, como vocês podem ver aqui em azul, as usinas em construção. Então, tem as usinas full, que são as que só usam milho para a produção de etanol, e, além disso, as flex, que são as que usam cana-de-açúcar no período de safra e o milho no período entre safra, e, além disso, as usinas que estavam em projeto, que são essas em vermelho. Então, assim, lá em 2017, nós tínhamos esse mapeamento, em 2020, entre 2017 e 2020, e isso mostra a expectativa de crescimento rápido nos próximos anos. Então, esse nosso estudo ele trouxe grandes informações sobre como que esse impacto se daria nos próximos anos, frente a essa expectativa de expansão até 2030. Então, para dar início mais especificamente na parte do estudo, esse foi o fluxograma de massa e energia considerado para todas as análises, tanto a análise socioeconômica quanto a parte ambiental. Então, para a parte da produção de etanol, da planta de etanol, a cada 1.000 quilos de milho, são produzidos 430 litros de etanol, que é o principal produto da usina. E, além disso, são produzidos também os DDGs, que são utilizados para ração animal. Nesse caso, são produzidos 363 quilos de DDG a cada 1.000 quilos de milho. E, além disso, o óleo de milho, que também sai como um coproduto. São produzidos 13 quilos de milho, de óleo de milho a cada tonelada de milho processado. E para o funcionamento dessa usina de etanol de milho, tem anexa uma termoelétrica que é movida a cavaco de eucalipto. E para essa mesma quantidade de milho, são necessários 464 quilos de cavaco de eucalipto, que são gerados eletricidade e vapor utilizados no processo para a produção desses produtos e coprodutos. E, além disso, é exportado para o grid 151 quilowatt-hora de energia, de bioenergia, bioeletricidade, e foram considerados esses valores para ambas as análises. Agora, os principais resultados da análise socioeconômica que foram publicados no estudo. Então, eu trouxe aqui para vocês duas tabelas. Essa tabela da esquerda são os principais resultados de forma agregada, que vai trazer os impactos majoritários na região do Mato Grosso e na região do resto do Brasil, que foi a região estudada. E, além disso, o setor de milho. Como que o setor de milho é impactado a partir desse aumento de produção? Então, como a gente pode ver aqui na tabela da esquerda, com a introdução de uma usina padrão, que são aproximadamente 500 milhões de litros por ano, o impacto adicional no valor da produção em nível nacional no Brasil são de 2,5 bilhões de reais no ano. Além disso, são adicionados 910 milhões de reais no PIB setorial. Em relação ao emprego, são adicionados 4,5 mil novos empregos, sendo que 2 mil deles são especificamente do setor de milho, ou seja, 44% desses impactos ficam no setor de milho do Mato Grosso. E, além disso, são adicionados 73 milhões
de reais em impostos, sendo que 24% deles são gerados no setor de milho. Então, eu quis mostrar para vocês aqui como que o setor de milho ele é importante e ele é impactado positivamente a partir da introdução desse setor na região do Mato Grosso. E esses impactos eles podem ser observados não somente na região em que foi introduzida a usina, mas também nas outras regiões no resto do Brasil. Tanto regiões próximas quanto regiões mais distantes de onde foi introduzida a usina. Agora, em relação aos impactos ambientais e pegada de carbono do etanol de milho no Brasil, nesse estudo da Nature, nós fizemos 2 tipos de alocação para avaliar a pegada de carbono do etanol de milho brasileiro, especificamente para poder identificar dentro do processo agrícola o que era de responsabilidade do milho e o que era de responsabilidade da soja. Por quê? Porque na produção do milho, segundo a safra no Brasil, ela é feita em rotação com a soja. Então, para a gente poder identificar o que era de contribuição de um insumo e do outro, nós fizemos essa separação por culturas separadas e também por alocação econômica. Aqui do lado esquerdo, vocês podem perceber também, nessas culturas, nesse tipo de alocação por cultura separada, a desagregação por produção de milho e transporte de milho, que é essa em azul escuro e um pouquinho azul claro. Depois disso, a parte de processamento, que está em verde, o transporte e distribuição de etanol e depois a parte do uso. Então, juntando todas essas etapas, a gente consegue identificar que 75% dessas emissões de gás de efeito estufa, especificamente para essa abordagem atribucional e especificamente também para esse tipo de alocação, são da fase agrícola, que é a parte de produção de milho. E do lado da fase econômica, do lado da alocação econômica, 65% dessas emissões de gás de efeito estufa vêm da produção de milho. Ou seja, é aqui que nós temos maior flexibilidade de redução, porque nas outras etapas os valores eles já são muito reduzidos e muito eficientes. Como vocês podem ver também aqui na parte de processamento, que está em esverdeado, as emissões elas são bem baixas, principalmente devido ao uso de biomassa renovável, que é o cavaco de eucalipto. E em comparação com a gasolina, quando a gente olha para a alocação econômica, existe uma redução de 79% das emissões de gás de efeito estufa, comparando o etanol de milho brasileiro com a gasolina, com a pegada de carbono da gasolina no Brasil também. E quando comparado com o etanol de milho nos Estados Unidos, que é um pouco diferente do que é praticado aqui no Brasil, essa redução ela pode chegar a 70%, ela é um pouco menor do que em comparação com a gasolina, mas ela é significativa comparada com o etanol de milho brasileiro, e isso se deve principalmente por conta de 2 fatores. A parte de rotação, na parte agrícola, onde a gente tem a rotação com a cultura da soja, e além disso, majoritariamente nos Estados Unidos, é utilizada como fonte de energia o gás natural, e no Brasil nós utilizamos o cavaco de eucalipto. Então, a gente consegue, a partir desse estudo, trazer informações adicionais quanto ao etanol de milho brasileiro e mostrar o quanto ele é diferente dos outros combustíveis, tanto em nível nacional quanto em nível internacional, em comparação com o etanol de milho americano, em comparação com o fóssil de referência. E mais à frente eu vou trazer outras comparações que a gente está falando no âmbito do RenovaBio. Quanto à mudança de uso da terra especificamente, como eu disse lá no início, na introdução, existem alguns pontos que merecem atenção quando a gente fala no aumento da produção de combustível que utiliza como insumo produtos que poderiam ser destinados para alimentos. Então, nesse caso, no Brasil, existem alguns fatos que são diferenciais e que são relevantes trazer aqui para deixar bem evidente. Como eu disse, grande parte do milho segunda safra, que é utilizado para produção de etanol de milho, ele vem em rotação com a cultura da soja, ou seja, ele não demanda área adicional. Nós utilizamos a mesma área que se produz soja para produzir o milho no período de entre-safra, quando não se está produzindo soja. Além disso, por ser utilizado o cavaco de eucalipto, é demandado uma área adicional de eucalipto
para que seja atendida essa demanda da usina, e por isso tem uma expansão dos estoques de carbono. E como eu disse também anteriormente no fluxograma de massa e energia, no processo produtivo do etanol de milho, são produzidos como coprodutos o DDG, que é utilizado para ração animal. E ao ser introduzido no mercado, ele desloca a ração convencional, que é basicamente o composto entre milho e farelo de soja. Então, isso não exige que sejam produzidos adicionalmente esses produtos que alocam terra, né, para serem produzidos. E, além disso, outros produtos e coprodutos que entram como substituição, no caso do óleo de milho, que entra em substituição ao óleo de soja. E, além disso, ao introduzir mais DDG no mercado, a atividade pecuária é intensificada, porque hoje, majoritariamente no Brasil, a gente tem uma pastagem extensiva e, ao introduzir mais ração animal a preços competitivos, a pecuária ela acaba sendo intensificada, o que também acaba disponibilizando mais área para outras atividades que não somente a atividade pecuária. Para esse estudo, que foi publicado na Nature, e para calcular o impacto da mudança de uso da terra no Brasil, nós utilizamos o modelo Bloom, que é um modelo que vem sendo utilizado há bastante tempo e vem sendo aperfeiçoado ao longo do tempo e que traz especificidades para o Brasil. Então, assim, existem outros modelos internacionais que são muito utilizados, mas no caso do Brasil, a gente tem especificidades e diferenças que precisam ser olhadas e que esse modelo ele traz essas especificidades. Então, quando a gente olha aqui para os impactos da mudança de uso da terra no Brasil, nós utilizamos 4 tipos de cenários diferentes, que eu trouxe aqui para vocês para ver como que esses níveis de sensibilidade e mudanças de cenário podem afetar os impactos de uso da terra, que é um tema bem sensível e que vem sendo discutido bastante em políticas internacionais. Nesse cenário de referência, foram considerados todos os impactos da introdução da usina de etanol de milho no Brasil, considerando o aumento de demanda do milho segunda safra para a produção de etanol, a expansão da área de eucalipto para atender essa demanda de cavaco de eucalipto para o processo produtivo, para o processo de energia, né, dentro da usina, que alimenta essa termoelétrica que está anexa ao polo industrial. E, além disso, os coprodutos, que são os DDGs, considerando que a cada quilo de DDG são deslocados 1,15 quilos da composição de milho e farelo de soja. E, além disso, o óleo de milho em substituição ao óleo de soja. Considerando todas essas premissas, a gente pode ver aqui na barrinha em verde que o impacto em mudança de uso da terra ele é negativo, quase menos 5 gramas de CO2 equivalente por megajoule. Os outros cenários, que são essas análises de sensibilidade, eles vão trazer para a gente algumas possibilidades. Então, por exemplo, no cenário 2, se não tivesse essa expansão de eucalipto, ou seja, se essa demanda adicional ela não exigisse uma expansão da área, o que a gente tem hoje seria suficiente para atender essa demanda. Então, o efeito em mudança de uso da terra ele seria quase próximo a zero, 0,4 gramas de CO2 por megajoule. Os outros 2 cenários, que são as barrinhas em amarelo e em marrom, eles vão trazer uma análise de sensibilidade em relação aos DDGs especificamente. Então, no cenário 3, é uma menor capacidade de nutrição do DDG, e aí uma equivalência de 1 para 1, ou seja, a cada quilo adicional de DDG são substituídos e deslocados 1 quilo do composto milho e farelo de soja. E no cenário 4, uma maior capacidade de nutrição, ou seja, a cada quilo de DDG são deslocados 1,3 quilos do composto milho e farelo de soja, o que traz ainda mais efeitos positivos para o impacto de mudança de uso da terra, que é um valor de menos 7,4 gramas de CO2 por megajoule. Ou seja, em todos os cenários avaliados nesse estudo, os impactos em mudança de uso da terra foram negativos ou próximos a zero. E como vocês podem ver aqui no cenário 2, a expansão do eucalipto ela tem contribuição significativa, então quando a gente não faz essa análise de expansão do eucalipto, ele fica um pouco positivo, né, o próximo a zero, e de acordo com os cenários 3 e 4, quanto maior a capacidade de nutrição do DDG,
mais negativo ainda o ILUC, né, que é essa mudança indireta de uso da terra. Esse outro resultado é relacionado a um outro tipo de abordagem, que é a abordagem consequencial, que ela é utilizada em outras políticas internacionais, como a política dos Estados Unidos da Califórnia, que é os LCFS e RFS. Para essas duas políticas são utilizadas esse tipo de abordagem, que é uma abordagem que avalia não somente as perturbações diretas, como também as indiretas, e traz os créditos relacionados aos coprodutos, como no caso daqui da bioeletricidade. Então, aqui eu queria trazer para vocês para mostrar como que esses números que eu apresentei lá atrás na abordagem consequencial, eles podem ser reduzidos quando a gente considera a mudança de uso da terra indireta e a bioeletricidade. Então, nesse cenário referência, o número ele chega a 4,5 gramas de CO2 por megajoule, e quando a gente vê uma maior eficiência do DDG, esse número pode ser ainda menor, como pode ser visto aqui no cenário S4. E, além disso, trazer também essas barrinhas em azul, que, como eu tinha evidenciado no slide sobre os impactos ambientais numa outra abordagem atribucional, que o principal impacto das etapas vem da etapa da produção do milho, da fase agrícola. Então, a mesma informação pode ser vista aqui nesse gráfico, e é onde a gente tem maior espaço para poder reduzir a pegada de carbono e melhorar ainda mais a eficiência do etanol de milho brasileiro. Agora, na segunda parte, eu vou trazer um pouco da comparação com outros biocombustíveis, entrar um pouco mais sobre o etanol de milho no RenovaBio, que é a política de biocombustíveis nacional. E, para efeitos comparativos, indo da esquerda para a direita, o etanol de milho no RenovaBio, no RenovaBio, ele tem uma nota de 16,3 gramas de CO2 por megajoule. Então, dentro do RenovaBio, que é a política nacional de biocombustíveis, ele tem a melhor pontuação no RenovaBio, apesar dos grandes desafios para adquirir os dados de produtores. E, em comparação com o etanol de cana, também no RenovaBio, essa diferença e essa redução, ela pode chegar a 66%. E aqui eu gostaria de evidenciar do porquê desse range, né, desse intervalo entre 16 e 48 gramas de CO2 por megajoule. No RenovaBio, as usinas elas passam por auditoria, né, e toda essa coleta de dados primários, e por isso dessa diferença entre 16 e 48. Existem algumas usinas que são mais eficientes, outras menos eficientes. Existe também a questão do acesso aos dados, nem todas têm os dados que precisam ser colocados na ferramenta, na calculadora, que é a RenovaCalc. Então, por isso, essa pegada de carbono, ela pode variar entre 16 e 48. Então, considerando que existe essa possibilidade de atingir 48 gramas de CO2 por megajoule, especificamente por etanol de cana no RenovaBio, essa redução ela pode chegar a 66% em comparação com o etanol de milho brasileiro. E em comparação com o etanol de milho nos Estados Unidos, essa redução pode chegar a 73%. E como eu disse anteriormente, essa diferença se dá principalmente por conta do milho segunda safra, que no Brasil é utilizado segunda safra em rotação com a cultura da soja, e nos Estados Unidos é considerado e é utilizado o primeira safra, então não tem rotação com outra cultura, e para ser produzido exige a necessidade de expansão, e além disso, grande parte das indústrias usam o gás natural como fonte de energia, né, para produzir o combustível. E em comparação com a gasolina, no Brasil também, a redução ela pode chegar a 81%, quando comparado com o etanol de milho brasileiro. Ou seja, a principal mensagem que eu gostaria de trazer aqui para vocês é como que o etanol de milho brasileiro ele é muito eficiente, ele tem uma pegada de carbono bem baixa, assim, em comparação tanto com o etanol de cana no RenovaBio, quanto com os outros combustíveis, e também comparação com o fóssil de referência, que é a gasolina.
Agora, já caminhando para o final, eu queria compartilhar com vocês algumas tendências e expectativas para o setor nos próximos anos. Na semana passada, saíram essas duas reportagens aqui relacionadas às expectativas de investimentos para os próximos anos. A ANP, que é essa primeira reportagem que saiu aqui sobre as 11 novas usinas e 7 ampliações que estão em andamento, ela divulgou que nos próximos anos, essa é a expectativa de crescimento para o etanol de milho, que tem uma projeção de crescimento e maiores investimentos elevadíssima, assim, até mais ou menos 2030, que é quando eles fazem essas projeções e esses relatórios são divulgados. E a EPE, ela também divulga que serão novas usinas serão colocadas novas usinas vão começar a operar em nível nacional. E quando a gente olha para esse gráfico aqui, hoje estamos aqui em 2021, 2022, onde temos a produção de 3,4 bilhões de litros, e a expectativa para os próximos anos, em 2030, 2031, é que a gente chegue aqui entre 8,1 até 10,6 bilhões de litros para os próximos anos. Ou seja, nós vamos mais do que dobrar a produção, saindo do que temos hoje, para a projeção até 2030, 2031. Então, nós temos grandes desafios para poder atingir esses números projetados aqui, tanto pela EPE, que é a empresa de pesquisa energética, quanto pela ANP, que é a principal agência, né, relacionada a biocombustíveis. Então, como considerações finais, eu queria trazer aqui as principais mensagens relacionadas ao artigo, que foi esse primeiro estudo que trouxe esses impactos socioeconômicos ambientais do etanol de milho brasileiro, e além disso algumas mensagens para colocarmos na cabeça e ver o quanto ainda temos desafios. Por mais que o etanol brasileiro ele tenha seus diferenciais, tenha uma nota baixa, existem muitos desafios aí para os próximos anos dentro dessa expectativa de crescimento e projeção. Então, na primeira parte do estudo, eu trouxe impactos socioeconômicos importantes com a introdução do etanol de milho brasileiro, mostrando que vão ser gerados novos empregos e grande parte deles vão ser no setor de milho brasileiro. Além disso, teremos um aumento do PIB, valor da produção setorial, em nível nacional, e também tanto na localização onde a usina foi construída, como no próprio setor de milho, da região onde está sendo construída essa nova usina. Além disso, em relação ao impacto ambiental, especificamente para a pegada de carbono, a produção de milho ela é responsável pela maior parte das emissões. Então, é aqui que eu gostaria de evidenciar novamente que é onde nós temos a maior possibilidade de redução. E, além disso, os impactos em mudança de uso da terra, eles são negativos ou próximo a zero. E isso é algo muito importante quando a gente acompanha as outras políticas internacionais que batem nessa tecla e mostram que o aumento da produção de biocombustíveis pode gerar esses efeitos indiretos em mudança de uso da terra. E o que esse estudo traz é que quando a gente produz o etanol de milho brasileiro em rotação com a cultura da soja e sem a necessidade adicional de terra, esses efeitos eles são basicamente nulos, né, o próximo a zero. E na segunda parte, quando eu trouxe as questões especificamente relacionadas ao RenovaBio, a gente pode ver e confirmar, né, que o desempenho ambiental do etanol de milho brasileiro ele é bem positivo comparado com os outros tipos de combustíveis e também em comparação com o fóssil de referência. Mas ainda existem grandes desafios na cadeia de custódia quanto à rastreabilidade dos insumos e entre outros. E aqui as principais mensagens que eu gostaria de deixar para que a gente refletisse como melhorar ainda mais e como tornar ainda mais diferente o milho segunda safra. E como eu disse, isso vem sendo discutido bastante nos programas internacionais, porém ainda existe a necessidade de demonstrar que não existe desmatamento direto e indireto a partir da produção do etanol de milho brasileiro, e para isso a gente precisa ter a rastreabilidade do insumo, ou seja, mostrar que esse milho ele não vem de área desmatada
e, além disso, comprovar que ele vem dessa área compartilhada e em rotação com a soja. Além disso, a gente ainda tem muita dificuldade de encontrar literatura e comprovação desse aumento de ganho de produtividade e aumento de performance no sistema de rotação com a soja. E isso é muito importante para o debate dos programas internacionais, onde a gente precisa trazer insumos e comprovações de que isso realmente acontece nesse sistema de rotação com a soja e milho. E, além disso, trazer dados quantitativos de que não existe competição com alimentos, que é o grande debate food versus fuel, que muitas vezes na literatura já se discutiu que o aumento da produção de etanol e de biocombustíveis em geral pode trazer competição com alimentos. Existem muitos estudos que trazem informações qualitativas, outros que trazem a parte quantitativa também, mas não especificamente para o caso brasileiro. Então, a gente precisa também tentar trazer insumos para fomentar ainda mais esses debates internacionais. Então é isso, eu espero ter contribuído para a discussão. Muito obrigada pela oportunidade. Eu deixo o meu contato aqui novamente, caso vocês tenham alguma dúvida, comentário, ou para a gente poder trocar maiores ideias assim, e ver como a gente pode evoluir ainda mais nesse debate. Muito obrigada. Obrigada, Sofia. Não tenho dúvidas que o pessoal deve te procurar, porque você tem muito conteúdo. Até tirei fotos de algumas telas aí, porque eu achei sensacional o conteúdo que você recolheu e nos passou. Eu te peço para você ficar aí esperando a gente, porque daqui a pouco a gente tem um debate. Eu, você, o Anderson Galvão e o Leonardo Munhoz. Daqui a pouquinho a gente volta com o debate. Você espera por aí? Claro, obrigada. Obrigada a você, Sofia Arantes, ela que é pesquisadora da Agroícone. Obrigada pela sua participação mais uma vez. A Sofia volta daqui a pouquinho. E agora que a gente já está por dentro da relação do milho com a política de biocombustíveis, mandem suas perguntas, porque a Sofia pode responder daqui a pouquinho. É só apontar a câmera do seu QR Code. O pessoal da produção super competente já está colocando, já está na tela, André. Muito obrigada. Liga a câmera do seu celular, aponta para o QR Code e ali você vai poder participar das perguntas, você vai participar da enquete. É só mandar, acessar o QR Code que a gente está aqui online. O Getap Agro está online.